Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de diferencial. Então, primeiro eu vou construir o cenário que seria o cenário de cálculo 1 para entender esse conceito. Então nós temos aqui o y igual a f de x, o gráfico dessa função, descrita por essa curva preta. Eu marco um ponto x, tenho o f de x correspondente e eu vou fazer a seguinte análise. Eu vou considerar agora um pequeno acréscimo em x e vou estudar qual é a variação da função em função desse acréscimo. Em outras palavras, eu quero estudar o que eu estou denominando como ΔY. Então, se você tem, por exemplo, x, o f de x, o que acontece quando você faz x mais ΔX? Ou seja, qual é o efeito que isso gera na imagem? O erro, vamos dizer assim, essa variação precisa é dada por ΔY. O objetivo da aula de hoje é justamente descrever esse ΔY, só que cometendo um pequeno erro, vamos colocar assim, porque a depender da função pode ser complicado calcular o ΔY. Então assim poderá ser mais conveniente calcular esse dy. Tá, mas quem é o dy? dy é o seguinte, observe que nós temos uma reta tangente, que é essa reta verde, tangente que passa pelo ponto, tangente ao gráfico da função. O dy é nada mais nada menos que a variação entre o f de x, ou melhor, entre, vamos chamar a tangente de L, entre L de x e o L mais o acréscimo. Então eu estou medindo justamente essa variação. Eu gostaria de afirmar que dy é igual a ΔY, porém, dá para visualizar aqui que isso não é verdade. Porém, se ΔX for pequeno, se ΔX for pequeno, observe de maneira intuitiva que quanto menor o ΔX, aparentemente a diferença entre ΔY e dy fica muito pequena. Em outras palavras, para ΔX muito pequeno, ΔY ele é aproximadamente igual a dy. Então, se você tiver uma variação muito pequena, às vezes é muito mais interessante trabalhar com dy do que ΔY. Por quê? Porque o dy é a reta. Então a equação da reta é, vamos dizer assim, é a primeira função que nós estudamos quando estudamos os tipos de função e geralmente é a mais fácil de manusear. Então, a depender do contexto, é mais conveniente usar esse dy. O dy ele é chamado diferencial da função. E para calcular o dy, bem, vamos pensar um pouco. A gente quer estimar essa altura aqui. Só que a gente sabe que essa medida aqui, perdão pela buzina, essa medida aqui vale dx. Aqui eu estou considerando ΔX e dx o mesmo número. Então aqui mede dx. Então dy dx, a gente já viu que é a inclinação da reta. Só que a inclinação da reta é o f' de x. Portanto, dy dx sendo igual a f' de x, isso quer dizer que dy é igual a f' de x dx. Em outras palavras, se você deu um passo na horizontal, na vertical você andou 1 vezes a inclinação da reta. Se você deu 0,3 passos para a direita, então aqui você vai percorrer 0,3 vezes o coeficiente angular da reta. Como o coeficiente angular da reta é o f', então nós temos essa relação. E esse camarada, esse dy, ele é diferencial da f. O ΔY, como eu havia comentado, é a diferença entre o f de x mais ΔX menos f de x. A depender da função, vai ser mais conveniente trabalhar com o de baixo do que de cima. Em outras situações não, aí já é melhor de cima, até porque o de cima, qual é a vantagem de trabalhar com o de cima? Você tem a variação precisa, a variação da função precisa, só que a desvantagem que pode ser complicado calcular. A desvantagem de trabalhar com dy é que você vai ter uma margem de erro para calcular essa diferença. Porém, se o seu ΔX for muito pequeno, vamos dizer assim, você consegue deixar o seu erro de lado. E aí a vantagem do dy é justamente o seu cálculo. Então, isso aqui seria um cenário de diferencial de uma função
com uma variável. Como seria a diferencial de uma função com duas variáveis? Considerando z igual a f de xy, então a diferencial da nossa função simplesmente segue aquele molde do exemplo anterior. Antes, lá a gente tinha f' de x dx, aqui nós vamos ter a derivada de f em relação a x dx, mais a derivada de f em relação a y dy. De observação, né? Se você tem AB, um ponto do domínio de f, e xy está próximo de AB, se a função for diferenciável, eu ainda não defini o que é uma função diferenciável. Mas, digamos assim, se a função tiver um bom comportamento, seja lá o que isso quer dizer, você poderá dizer que o f de xy ele é aproximadamente igual a f de AB mais dz, onde dz é dado por essa expressão acima. E esse cidadão aqui é justamente a fórmula do plano tangente. Então o que você está dizendo é o seguinte: se a sua função ela for bem comportada em um certo sentido, fixado a AB no domínio da função, você pode dizer que o f de xy para xy próximo de AB, ele se aproxima do seu plano tangente. Então o plano de tangente ela é uma boa aproximação da nossa função, pelo menos a nível local, ou seja, próximo daquele ponto aonde estamos fazendo a análise. Então, fechando, vamos dizer assim, essa definição, vamos para um exemplo. Foram feitas medidas do raio, da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 e 25 centímetros, respectivamente, com possível erro nas medidas de, no máximo, 0,1 centímetro. Deixa eu colocar aqui, no máximo entre vírgula. Use a diferencial para estimar o erro máximo do cálculo do volume. Então é o seguinte, desenhei o nosso cone. O volume do nosso cone, para você determinar o volume, você precisa de duas informações, pelo menos. O raio e a altura. Então eu vou evidenciar aqui colocando que o volume depende do raio e depende da altura. E a fórmula é área da base vezes a altura sobre 3. Então nesse caso, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, nosso volume é esse. Então nós devemos usar a diferencial para estimar o erro do cálculo volume. Lembrando que a diferencial da função, nesse caso aqui, o nosso dv, é nada mais, nada menos que derivar v em relação a r, dr, mais derivar v em relação a h, dh. Então precisamos de cada uma dessas informações. Então primeiro, vou colocar de... pode ser aqui de roxo. Vamos calcular primeiro a derivada de v em relação a r. Vou omitir a vou ter que omitir a notação por uma questão de espaço. Derivar v em relação a r vai dar 2 πr vezes h sobre 3. Só que o exercício passou informações sobre as medidas. Então, nesse caso aqui, o raio mede 10. Isso, o raio mede 10 e a altura 25. Então, isso implica que o nosso VR é igual a 2 vezes π vezes 10 vezes 25 sobre 3. Então, eu já vou substituir aqui embaixo para poder ir adiantando na resposta. Então, nosso dv vai ser igual a... Esse número vai ser 250 vezes 2, 500. 500 π sobre 3. 500 π sobre 3 vezes dr. Ou seja, qual foi o erro que você cometeu na medida do raio? No máximo 0,1 centímetros, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Lembrando que aqui, como está tudo em centímetros, eu não preciso me preocupar em converter as unidades. Então aqui, 1 sobre 10. Mas, agora eu vou colocar na cor verde essa informação aqui. Então eu tenho que derivar V em relação a H, que aí nesse caso, aqui soma e vai ficar PR ao quadrado sobre 3,
E agora, substituindo os valores que foram dados no enunciado, nosso VH vai ser igual a nosso R mede 10. Então, no caso, 100, né? Então, seria 100π sobre 3, que é 10 ao quadrado. Então, aqui, coloco 100π sobre 3 vezes nosso erro, que é de 0,1 centímetros, também para a altura, então 1 sobre 10. E agora é só terminar as contas. Esse aqui corta com esse aqui, né? Esse 0 corta com esse 0, então fica 50π sobre 3. Aqui você corta aqui também, vai ficar 10π sobre 3. 50π sobre 3 mais 10π sobre 3, como aqui ambos têm o mesmo denominador, repete o denominador, soma o numerador, 50π mais 10π, 60π. Então isso aqui vai levar em dV igual a 60π sobre 3. E só para concluir a resposta, vou concluir aqui do lado. Então nossa diferencial vai ser nada mais nada menos que 60 dividido por 3, 20π. Então um erro de 0,1 centímetros na medida do raio e na altura vai gerar um erro no volume de 20 vezes π. Seria, arredondando π para 3, seria na ordem de 60 centímetros cúbicos. Então, se você errar 0,1 centímetros, tanto na medida do raio quanto na altura, você vai perder no seu volume, você vai cometer de erro no seu volume aproximadamente 60 centímetros cúbicos. Então, é até uma das aplicações da aula de hoje é justamente isso. Será que pequenos erros no seu domínio vai gerar grandes erros na imagem? Então, é basicamente isso. Tem várias aplicações que a gente pode fazer usando diferenciais. Uma outra coisa que será que esse erro que estamos calculando, ela, vamos dizer assim, ela subestima ou ela superestima? Isso vai depender também do gráfico dessa função. Mas como aí já são outras questões técnicas, o importante é dizer o seguinte: é uma aproximação, é um erro aproximado, vamos dizer assim. Num primeiro momento não dá para saber se subestima ou superestima. Só daria para saber se estudássemos com calma essa função no espaço tridimensional. E isso eu vou deixar para um outro momento. Ou qualquer coisa, gravo algum vídeo especial se vocês sentirem necessidade. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.